Bem, galera, é o seguinte, anteriormente nós alertamos vocês a respeito do plano de manutenção que deve seguir de acordo com o diesel qual você abastece, ou seja, as vantagens e desvantagens entre o diesel S10 e o diesel S500. Se você não acompanhou esse vídeo, faz o seguinte, clica aqui nesse card e dá uma assistida, confere todo o conteúdo, até mesmo para que você possa entender mais sobre aquilo que nós vamos conversar agora, que pouco tempo depois que nós gravamos esse vídeo, veio então as notícias relacionadas ao aumento do biodiesel no nosso combustível. E aí então preciso falar novamente sobre os impactos que nós teremos desse aumento do biodiesel no óleo diesel, que isso vai resultar nas manutenções no funcionamento do motor do nosso carro. Olha só, é o seguinte, anteriormente nós tínhamos as normas da ANP, Agência Nacional do Petróleo, determinando que o diesel deveria ter ao mínimo 10% e ao máximo 15% de biodiesel, sendo que o diesel S10 teria pelo menos 2% a mais de biodiesel do que o diesel S500. Isso exatamente pelas suas propriedades de aumentar a lubricidade. Porém, agora então com as novas regras, o diesel passaria a ter então ao mínimo 15%. O que isso de fato resulta então? Olha só, como eu expliquei para vocês, o biodiesel ele tem uma característica de que aumenta a lubricidade, ou seja, reduz o desgaste nos componentes internos, porém, quando você tem esse diesel em uma região com altíssima umidade e também um diesel que pode ter uma contaminação a mais, ou seja, ele possa estar adulterado, isso pode ser extremamente perigoso. Isso porque o próprio diesel em si, ele tem uma característica que nós chamamos de higroscopicidade. Kleber, o que é esse tal de higroscopicidade? Nada mais é do que a capacidade de absorver a umidade presente no ar. E o próprio biodiesel em si também apresenta uma altíssima higroscopicidade, ou seja, com o aumento desse biodiesel no combustível, aumenta-se então essa capacidade de aumentar essa água presente no combustível. E em estudos que eu pude realizar, eu vi que nas oficinas 90% dos problemas relacionados a sistema de injeção diesel estão relacionados diretamente a essa presença de água, ou seja, essa água no sistema de injeção diesel é extremamente danosa, vai causar prejuízos elevados, danos a bicos injetores, bombas, filtros, entre outras coisas mais. Isso porque essa água, juntamente com o próprio biodiesel, vai então ser o ambiente ideal para ter a proliferação de micro-organismos. Exatamente isso, fungos e bactérias. E esses fungos e bactérias, eles se alimentam exatamente do próprio biodiesel. Porém, como qualquer tipo de ser vivo, esses micro-organismos eles vão então ter o seu processo digestivo e vão liberar os seus excrementos. E aí que está o problema. Esses excrementos formam as famosas borras no óleo diesel. E essas borras, elas primeiramente entopem o próprio filtro diesel, o filtro de combustível, e também essas borras elas percorrem toda a linha de combustível e funcionam como se fosse uma lixa, gera uma abrasão em todos os componentes. E sistema de injeção diesel é algo que trabalha numa precisão altíssima, portanto qualquer tipo de partícula que bata nos componentes internos e ainda mais no sistema diesel que trabalha com uma pressão elevadíssima, isso pode gerar danos absurdos, ou seja, leva uma abrasão, leva um desgaste e aí vem então os problemas, os custos altos com o reparo de bico injetor, de bomba e também a saturação desse filtro diesel que leva então ao aumento de consumo de combustível, perda de potência e muito mais. Portanto, o que nós devemos ter agora o cuidado? Primeira coisa, o diesel não ficar armazenado por muito tempo. Por si só, o óleo diesel ele já não tem uma alta capacidade de ficar armazenado. Agora, com o aumento do biodiesel, nós temos mais alimento ainda para esses micro-organismos, também maior capacidade de absorver essa umidade, ou seja, nós precisamos investir muito na questão do tratamento desse biodiesel, na escolha de um diesel de boa qualidade, ou seja, procurar postos onde tem uma altíssima rotatividade de óleo diesel. Procure principalmente postos, às vezes, que são próximos à estrada, onde você vê um fluxo muito grande de caminhões circulando, porque assim aquele diesel não fica muito tempo armazenado, ou seja, não vai ter uma probabilidade tão alta de ter micro-organismos
ter água na sua composição e assim gerar danos no motor do seu carro, ou seja, postos de combustível dentro de cidade, que muitas das vezes não tem uma rotatividade muito grande do óleo diesel, pelo próprio fato de não ter um fluxo muito grande de veículos diesel, pode ter uma contaminação mais elevada, ou seja, isso vai também levar para o tanque de combustível do seu carro. E aí uma sugestão é utilizar produtos bactericidas junto ao combustível para poder fazer o tratamento, seja um preventivo ou então seja corretivo. Por exemplo, como eu tenho utilizado na minha caminhonete, também recomendo, principalmente o pessoal do agronegócio, que acaba estocando o óleo diesel, usar o Fuel Biocide para tratar. E aí, ou seja, a diluição dele é muito grande, ou seja, 1 ml para cada litro de óleo diesel, para uma medida corretiva. Agora, se você quer simplesmente manutenção do sistema, é 2 ml por litro, ou seja, um frasquinho vai render até 500 litros de óleo diesel, ou seja, é um investimento que você vai tratar o seu óleo diesel e prevenir grandes problemas, aí, prejuízos no sistema de injeção, seja do seu trator, da sua caminhonete, picape, SUV e por aí vai. Então agora o cuidado é redobrado contra exatamente esses micro-organismos que geram danos elevadíssimos. E se você quiser entender muito mais a fundo, novamente convido você a assistir esse vídeo aqui sobre comparativo, entender mais sobre a manutenção de motores diesel de acordo com o diesel qual você abastece. Ficou dúvidas? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar você a cuidar bem do seu carro. Um grande abraço e até mais.